Olá, amigos, tudo bem com vocês? Quero meditar aqui com vocês em algumas passagens bíblicas e vou ler em primeiro lugar no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus amou o ser humano de uma forma tão grande que deixou a sua glória para morrer em nosso lugar, para termos a vida eterna. E Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E é por isso que Deus enviou seu Filho único que deixou a sua glória lá no céu para habitar entre nós, para morrer naquela rude cruz, porque só Ele poderia fazer isso pela humanidade, porque só Ele é santo, só Ele é poderoso. E Ele fez porque nós estávamos no pecado, porque nós precisávamos de Deus, como está escrito aqui em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Isso que estava reservado para a humanidade. Mas Jesus veio e verteu o seu sangue lá na cruz do Calvário. E através desse dom gratuito de Deus, todo aquele que nele crê, todo aquele que recebe ele como único e salvador, tem a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Em João 14:6, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai, senão por mim. Então, Jesus está afirmando que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Então, não existe outros caminhos que levam a Deus, embora muitas pessoas dizem isso. É somente o Senhor Jesus que leva a Deus. Somente Ele que pagou esse alto preço por nós lá na cruz do Calvário. Então, é só Ele que leva a vida eterna. E João 1:12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então é importante crer no nome de Jesus, ter uma mudança de vida para que possamos alcançar a vida eterna. Em João 3:3 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele estava falando para Nicodemos. Nicodemos foi à noite procurar Jesus. E Jesus falou bastante com ele. Se vocês forem ler lá em João 3, vocês vão ver que ele estava perguntando para Jesus, né, se ele poderia voltar ao ventre da mãe dele, né? E Jesus disse que não, que tinha que nascer da água e do Espírito. Então Jesus falou para ele: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E nessa passagem que Jesus fala para ele, né, que não pode voltar ao ventre materno, né, que tem que nascer da água e do Espírito, aí já fica, né, uma fala de Jesus que não existe reencarnação. E a Mateus 7, verso 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Essas são falas do Senhor Jesus. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então Jesus está dizendo que esse mundo oferece muitas coisas para o ser humano, né? Mas é para entrarmos pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Porque muitas pessoas, né, hoje em dia, né, no passado, no presente, estão pensando em viver a própria vida, em curtir a própria vida,
né, não estão ligando, né, se estão pecando, se estão fazendo coisas horríveis diante de Deus, que Deus não se agrada. Então Jesus, ele fala, né, para nós nos dias de hoje, porque a palavra dele é viva e eficaz. Ele fala, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E lá no céu não vamos poder entrar com bagagens desta vida. Precisamos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então precisa haver uma mudança de vida, uma transformação em Cristo Jesus, para que possamos herdar a vida eterna. Em Mateus 24, do verso 37 ao 39, Jesus disse assim: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então é o que está acontecendo hoje. Nos nossos dias nós estamos vendo as pessoas casando, bebendo, comendo, dando-se em casamento, vivendo a vida da maneira que eles querem e estão achando que vão herdar a vida eterna por causa disso, né, que podem viver do jeito que eles querem. E a palavra de Deus não ensina isso. Um dia, como aquela arca se fechou, eles não perceberam, veio o dilúvio, Noé pregou e eles não deram ouvidos. Assim acontece nos dias de hoje. A palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus está sendo disseminada. E um dia a arca da salvação vai se fechar, né? Então nós precisamos procurar termos uma vida com Deus. Tchau.